Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre gráficos paramétricos. Então, bora lá. A gente tem esses 4 tópicos aqui para cobrir, em que, começando por funções paramétricas bidimensionais, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre funções paramétricas, mas, de forma geral, a gente tem que muitas funções elas são expressas parametricamente, em que a gente tem, por exemplo, duas variáveis conectadas por um único parâmetro que podem ser plotadas uma contra a outra usando o parametric plot, a função parametric plot. Então, basicamente, a gente vai ter o quê? Duas funções ali que dependem da mesma variável e a gente vai colocar essa variável para variar em um intervalo e a gente vai fazer um plot em cima disso, certo? Em que a gente tem aqui a função parametric plot e a sintaxe geral dela é essa aqui, em que a gente passa na primeira entrada um x de t e um y de t, e colocam o t para variar de um t mínimo até um t máximo, certo? Em que vamos, para exemplificar, considerar esse exemplo aqui das figuras de Lissajous, em que, para quem está familiarizado aí, já ouviu falar das figuras de Lissajous, a gente vai produzir aqui os gráficos das figuras de Lissajous. Mas para quem de repente não conhece, vem ao caso aqui falar dessas figuras em mais detalhes, é só para exemplificar. Considerem que a gente tem essa função aqui, Lissajous, que depende de dois parâmetros, n e φ, em que essa função é o quê? Uma lista em que na primeira entrada a gente tem a função cosseno de t e na segunda entrada a gente tem a função seno de nt mais φ. Bom, a partir da avaliação dessa função e definida ela, vamos definir uma outra função que é plot Lissajous, para a gente plotar essas nossas figuras de Lissajous, em que aqui eu estou passando n e φ como variáveis e estou colocando a liberdade de colocar opções no nosso plot, passar opções no nosso plot. E o que é essa função? É a função parametric plot, em que dentro dela a gente tem aqui as figuras de Lissajous, né? Aliás, a função Lissajous, que eu defini anteriormente, dentro de um evaluate. Por quê? Porque o evaluate é importante para garantir que essa avaliação aqui seja feita primeiro, antes do matemática fazer o plot. Por que eu estou colocando, porque o evaluate está aqui? Porque é uma boa prática de programação a gente colocar o evaluate conforme eu falei. Porque tem casos, por exemplo, que pode acontecer de não ser plotado. Então, dito isso, usar o evaluate é muito bom, porque evita isso na grande maioria das vezes, quando não tem nenhum erro nessas funções que a gente define aqui, né? Como é o caso dessa daqui. Então, dito isso, a gente tem aqui esse primeiro argumento, né, que é basicamente isso daqui, ou seja, essas duas funções que dependem de t, e a gente vai colocar esse t para variar de 0 a 2π. Então, na prática, repara que a gente tem justamente isso aqui, ó, uma função que depende de t e outra função que depende de t. E ela depende também de outros parâmetros, mas a gente já vai tratar esses outros parâmetros. Só que o plot está associado aqui a t. E aí a gente passa aqui o opts para colocar as opções caso a gente queira. Então, ó, vamos avaliar essa célula aqui, essa nossa função, e vamos ver o que ela dá para a gente quando a gente passa, por exemplo, os argumentos n e φ. Repassando os argumentos n e φ, notem que isso daqui só depende de t, que está dentro do nosso plot aqui, para variar de 0 a 2π. Né? Então, fazendo isso, a gente obtém essa figura, né, para esse caso aqui. Se a gente botasse, por exemplo, n igual a 2, a gente obteria essa figura. E agora, por exemplo, se eu quisesse produzir várias figuras de Lissajous combinadas em um gráfico só, eu poderia fazer isso usando Graphics Grid, que é uma função para disponibilizar para a gente uma grade de gráficos, basicamente, né? Em que essa Graphics Grid vai gerar um gráfico em que cada entrada ali em que cada gráfico vai ser disposto em uma grade bidimensional. Então, ó, tá aqui a nossa função Graphics Grid, englobando tudo isso aqui, certo? Aí aqui está o Evaluate novamente, para garantir que a gente faça a avaliação disso daqui e Graphics Grid consiga interpretar para poder plotar os gráficos. Então, a gente tem aqui dentro do Evaluate o quê? Uma tabela em que, nessa tabela, repara, a primeira entrada é a nossa função plot de Lissajous com
essas opções. Aspect ratio 1, né, com esse coeficiente de aspecto sendo 1, em que a gente poderia tirar aqui se a gente quisesse, e axis false, mas vamos deixar essas duas opções aqui, por enquanto. E aqui, ó, eu estou colocando essa tabela, né, quais parâmetros eu estou querendo variar aqui dessa primeira entrada da tabela. Estou querendo variar os parâmetros n e φ. E aí, a partir disso, eu passo aqui nas demais entradas da nossa função table, o n para variar de 1 a 4 e o φ para variar de 0 a π a passos de π sobre 4, certo? Então, vamos avaliar aqui para ver o resultado que esse código produz. Está aqui. Ele produz essas figuras de lisajus, conforme vocês podem ver aqui. Em que, por exemplo, se a gente não tivesse passado essa opção aqui, axis false, nota o que a gente teria. A gente teria, avaliando aqui, a gente teria os eixos aqui, certo? Então a gente teria um gráfico mais poluído, né? Então, dando uma limpada nele, a gente pode manter o axis false aqui para tirar os eixos. O aspect ratio, por sua vez, não vai ter tanto prejuízo a gente tirar, não. Conforme vocês podem ver aqui, ó, não tem tanto prejuízo assim a gente tirar o aspect ratio, mas é bom deixar ele. Conforme eu tratei, por exemplo, em um tópico de algumas das aulas passadas, o aspect ratio tem situações que ele influencia. E, dito isso, vamos agora seguir para plot implícito, em que, no matemática também, é possível plotar a solução para uma equação de forma implícita. Ou seja, vamos pegar aqui a função contourPlot, que é uma função de plot também. Nessa função contourPlot, uma das formas da gente implementar ela é dessa forma aqui, né, para fazer um plot implicitamente. O que seria plotar implicitamente? É considerar que a gente tem aqui uma equação na primeira entrada, né, essa equação aqui, e aí, o que o contourPlot vai fazer? Opa, aqui é y. O que o contourPlot vai fazer? Ele vai usar a função solve de forma interna para obter uma solução da forma y de x, por exemplo, e plotar o resultado no intervalo especificado de x e y. Então, ele vai pegar essa equação que a gente passou aqui e resolver uma função em função da outra, né? Vai me dar uma função em função da outra, como, por exemplo, y em função de x ou x em função de y, certo? Em que essa é uma das implementações da função contourPlot e que é a implementação útil para a gente poder tratar plot implícito, né? Em que, conforme vocês podem ver aqui na ajuda, tem mais implementações de contourPlot, né? Em que, nessa sintaxe aqui, então, a gente tem essa equação a ser resolvida para a gente plotar uma função em função da outra de forma implícita. E aqui a gente tem o intervalo que as variáveis variam, né? Aqui no caso x e aqui no caso y. Então, ó, pegando um exemplo, vamos ver aqui, ó, a gente tem essa equação, y² menos x² igual a 1, e aqui a gente está passando os intervalos de x variando de menos 5 a 5 e y variando de menos 5 a 5 também. E aí o que o matemática vai fazer? Ele vai resolver essa equação de y em função de x e vai plotar esse gráfico para a gente. Então, pronto, está aqui o nosso gráfico. Ah, mas se, por exemplo, a gente quisesse o contrário, né? X em função de y. Se a gente quisesse x em função de y, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Epa. Poderia fazer isso aqui. Em que, passando o y primeiro, a gente teria x em função de y. E a gente teria esse gráfico aqui, diferente. Então, observe, né, que essas duas ramificações aqui são obtidas automaticamente. E no intervalo que a gente especificou, de menos 5 a 5, para as duas variáveis. A gente poderia modificar também. Então, esse foi o plot implícito. Agora vamos falar sobre funções paramétricas tridimensionais. Em que, por exemplo, ó, uma trajetória tridimensional expressa em termos de três funções coordenadas, x de t, y de t e z de t, conectadas por um único parâmetro t, pode ser exibida usando parametric plot 3D, com essa sintaxe aqui. Então é basicamente pegar aquela mesma ideia de parametric plot aqui, certo? Só que estender isso para 3 dimensões.
em que aqui a gente tem a função z de t de forma adicional, né? Então, basicamente, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que estendido para 3 dimensões, em que a gente pode, por exemplo, ó, pegar aqui um caminho de uma partícula carregada em um campo magnético uniforme, que, no caso, vai seguir uma trajetória helicoidal. A gente pode parametrizar isso dessa forma aqui e, fazendo isso, a gente pode plotar a nossa função paramétrica para ver a trajetória da partícula. Em que, por exemplo, o que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem esse símbolo path, que eu estou atribuindo a ele essa lista, né, com essas 3 entradas, essas 3 funções de t, né, no caso aqui, ó, x de t é cosseno de 5t, y de t é seno de 5t, e z de t é t. A ideia é que isso daqui produza uma trajetória helicoidal, né? Tal qual a gente tem uma partícula em um campo magnético uniforme, né, em que o campo está na direção z, enfim. A gente vai ver, inclusive, um exemplo disso especificamente lá no módulo 3 do curso, né, sobre eletromagnetismo. A gente vai tratar aplicações de eletromagnetismo também aqui nesse curso. Então, dito isso, vamos pegar aqui, ó, a nossa função paramétrica plot 3D e plotar esse caminho aqui que a gente está passando. Então, aqui, ó, vou avaliar tudo isso, pronto. Avaliei, só que aqui eu suprimi o output, né, para poder explicar aqui com calma, e aí a gente libera o output. Então, aqui, ó, a gente tem o path sendo avaliado, né, dentro de um evaluate. A gente passa o intervalo que é para o t variar. Aqui, por exemplo, eu estou tirando as caixas, né, em que vai tirar a caixa que rodearia o código. Estou tirando os eixos e estou colocando o aspect ratio aqui de forma automática. Fazendo isso, ó, a gente tem essa trajetória aqui, ó, helicoidal de uma partícula, por exemplo, em um campo magnético na direção z, certo? Então, esse exemplo da partícula foi apenas para ilustrar aqui o funcionamento da função paramétrica plot 3D, em que a gente poderia modificar essas opções aqui, ó, por exemplo, né, deixar boxed, né, ou deixar os eixos, enfim, a gente poderia fazer essas modificações aqui, mas vamos voltar com elas porque elas deixam o nosso gráfico mais limpo aqui nesse caso. Então, a gente tem esse plot paramétrico aqui em 3 dimensões. Agora a gente também tem um plot esférico em 3 dimensões, em que essa função, spherical plot 3D, vai exibir uma função de θ em φ como uma função paramétrica do ângulo polar θ e do ângulo azimutal φ, né, interpretando a função como a coordenada radial, ou seja, o f como sendo a coordenada radial. E um detalhe aqui, ó, é que como o raio ele deve ser positivo, certo? A gente geralmente envolve a função na função valor absoluto, que vai passar basicamente o valor positivo. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, as funções. A gente vai pegar aqui, por exemplo, uma função que traça harmônicos esféricos individuais. E a partir disso, a gente vai montar uma matriz, né, para esse caso aqui, né, m, θ e lambda. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem uma função plot ylm, que depende desses parâmetros, lambda m, e essa função está definida em termos da função spherical plot 3D, né? Em que aqui, ó, a gente está passando o evaluate para garantir a avaliação, está pegando o valor absoluto dos harmônicos esféricos, certo? E aqui estão os parâmetros dos harmônicos esféricos, lambda m, θ e φ, em que essa nossa função aqui, ó, ela depende de θ e depende de φ. E a gente está passando aqui um intervalo em que θ e φ variam, certo? Θ estou colocando para variar de 0 a π e φ de 0 a 2π. E aí estou colocando aquela caixa falsa, né? Ou seja, estou tirando a caixa e aqui eu estou tirando os eixos também. E aí, opa, já
deu spoiler aqui, mas seguindo para essa parte do... Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. A gente tem aqui, ó, table plot ylm, que depende dessa função lambda aqui. Por quê? Porque a gente quer variar esse lambda, certo? Então aqui, ó. E, aliás, a gente quer controlar esse lambda, né? Que a gente vai colocar ele para variar dentro da função table. Então, por exemplo, essa nossa função aqui é o quê? É uma tabela, né, que vai plotar esse gráfico aqui, né, que depende de lambda m, e vai falar para o m variar de 0 a lambda. E aí aqui, ó, eu estou passando o quê? Table plot ylm de 2. Ou seja, eu estou pedindo para gerar uma tabela, certo? Com os valores de m variando de 0 a 2. Então, ele vai me dar 3 gráficos, 0, 1 e 2. Aqui, ó, 0, 1 e 2. Então, me deu os harmônicos esféricos, né, para esses 3 casos aqui, em que o lambda vale 0, o lambda vale 1 e o lambda vale 2. Aliás, perdão, que o m vale 0, o m vale 1 e o m vale 2, certo? E a partir disso, a gente tem também uma possibilidade de variar aqui, né, esse parâmetro. Em que, perdão, eu falei uma besteirinha aqui, que foi o seguinte, né? A gente está passando também o valor de lambda, certo? E a gente está colocando um m para variar de 0 até lambda. Ou seja, que isso aqui valer 5, né? A gente está gerando uma tabela de 0 até 5, né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente está gerando para lambda igual a 4. Ou seja, a gente está gerando um harmônico esférico para lambda igual a 4 e para os m's que variam de 0 a 4. Então, só corrigindo essa questão aí que eu tinha deslizado. E aí, a gente tem aqui, então, os harmônicos esféricos com lambda m e m variando de 0 a 4. Então, aqui a gente tem o harmônico esférico y4, 0, o harmônico esférico y4, 1, y4, 2, y4, 3, enfim. Assim por diante, né? Então, reparem que essa nossa funçãozinha aqui basicamente vai me gerar essa lista de gráficos aqui. E por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.